Olá, eu sou a professora Graziela Bardelli e este é o 20º vídeo de uma série sobre o SAEB. Clique no card acima para assistir a playlist completa. O assunto de hoje será o descritor identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Os sinais de pontuação podem ser analisados sob dois aspectos, um gramatical e coesivo, através do qual as unidades e segmentos do texto são divididos. Outro, através do qual se dá algum efeito intencional que colabora para o sentido do texto, como dar uma ênfase, uma entonação ou um ritmo específicos. No primeiro aspecto estão os sinais de pontuação mais simples, como por exemplo, o ponto final ao terminar um período, o travessão para introduzir uma fala em discurso direto, a vírgula para demarcar um vocativo. No segundo aspecto estão os sinais de pontuação que dependem da interpretação do contexto no qual estão inseridas, como por exemplo, reticências durante a fala de um personagem tímido, um ponto de interrogação para gerar dúvida no interlocutor, aspas para destacar alguma expressão utilizada ironicamente. Outras notações que podem ser avaliadas nesse descritor são as palavras ou expressões em sublinhado, itálico, negrito, caixa alta, etc., que trazem efeitos variados dependendo do contexto, como, por exemplo, a ênfase em alguma informação, uso de uma gíria, estrangeirismo ou neologismo, ou uma entonação de voz muito alta, sugerindo o uso de gritos. Para chegar à resposta correta, o aluno deve ler o enunciado da questão, retomar o texto lido, buscar o sinal de pontuação ou anotação solicitados, analisar se seu uso é meramente gramatical ou é intencional, e concluir qual é sua aplicação ou efeito causado. Vejamos alguns exemplos de questão. Prova paulista, leia o texto para responder a questão. Melhor amigo? Ora, Márcia, é apenas um cão. O uso de reticências em ora, Márcia, é apenas um cão, tem o sentido de A. Realçar a fraternidade entre o gato e o cão. B. Hesitação da fala por medo do cachorro. C. Transmissão do sentimento de desprezo. D. Mostrar uma pausa abrupta da fala por distração. E. Demonstração de timidez frente à dona. Para chegar à resposta correta, alternativa C, o aluno deve perceber que o uso das reticências foi proposital, com a intenção de causar um tom de desprezo no enunciado, corroborado pela expressão de desprezo do gato da imagem. Vamos à leitura da próxima questão. Feias, sujas e imbatíveis. As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos, sobrevivem tanto no deserto como nos polos e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não fosse por um único detalhe, as baratas. Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido e, claro, para passearem livremente por todos os cômodos de nossas casas. Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada, ao acordar durante a noite para beber água ou ir ao banheiro, são 3 vezes maiores. Revista Galileu. Rio de Janeiro, Globo, número 151, fevereiro 2004, página 26, fragmento. No trecho, vai encarar? Linha 2, o ponto de interrogação tem o efeito de A. Apresentar, B. Avisar, C. Desafiar, D. Questionar. Para chegar à resposta correta, letra C, o aluno deve perceber que o uso da interrogação nesse trecho vai além do uso gramatical de estabelecer uma pergunta. A interrogação é utilizada para desafiar o interlocutor, causando um efeito de interação com o leitor. Vamos à próxima questão. A culpa é do dono? A reportagem Eles Estão Soltos 17 de janeiro, sobre os cães da raça Pitbull que passeiam livremente pelas praias cariocas, deixou leitores indignados com a defesa que seus criadores fazem de seus animais. Um deles dizia que os cães só se tornam agressivos quando algum movimento os assusta. Sandro Megalipiso, de São Carlos, retruca que é difícil saber quais de nossos movimentos assustariam um pitbull. De Siegen, na Alemanha, a leitora Regina Castro Scheffer diz que pergunta a si mesma que tipo de gente pode ter como animal de estimação um cachorro que é capaz de matar e desfigurar pessoas. Revista Veja, abril, 28 de fevereiro de 2001. O que sugere o uso de aspas na palavra assustariam. A. Raiva. B. Ironia. C. Medo. D. Insegurança. E. Ignorância.
Para chegar à resposta correta, alternativa B, o aluno deve perceber que as aspas foram utilizadas para destacar a palavra assustariam com ironia, pois está retomando o verbo utilizado por um dos donos de cães da raça Pitbull que passeiam livremente com eles, fato que está sendo questionado pelos leitores da reportagem da revista. A questão a seguir não avalia propriamente o descritor em questão, mas demonstra como ele é uma habilidade essencial para o desenvolvimento de competências linguísticas. Enem 2016. Segunda aplicação: como escrever na internet. Regra 1: fale, não grite. Combine letras maiúsculas e minúsculas, da mesma forma que na escrita comum. Cartas em papel não são escritas somente com letras maiúsculas na internet, escrever em maiúsculas é o mesmo que gritar. Para enfatizar frases e palavras, use os recursos de sublinhar, colocando palavras ou frases entre sublinhados, e grifar, palavras ou frases entre asteriscos. Frases em maiúsculas são aceitáveis em títulos e ênfases ou avisos urgentes. Regra 2: sorria, pisque, chore. Os emoticons ou smiles são ícones formados por parênteses, pontos, vírgulas e outros símbolos do teclado. Eles representam carinhas desenhadas na horizontal e denotam emoções. E difícil descobrir quando uma pessoa está falando alguma coisa em tom de brincadeira, se está realmente brava ou feliz, ou se está sendo irônica, em um ambiente no qual só há texto. Por isso entram em cena os smiles. Comece a usá-los aos poucos e com o passar do tempo, estarão integrados naturalmente às suas conversas online. Disponível em www.icmc.usp.br. Acesso em 29 de julho de 2013. O texto traz exemplos de regras que podem evitar mal-entendidos em comunicações eletrônicas, especialmente em e-mails e chats. Essas regras: A. Revelam códigos internacionalmente aceitos que devem ser seguidos pelos usuários da internet. B. Constituem um conjunto de normas ortográficas inclusas na escrita padrão da língua portuguesa. C. Representam uma forma complexa de comunicação, pois os caracteres são de difícil compreensão. D. Foram desenvolvidas para que usuários de países de línguas diferentes possam se comunicar na web. E refletem recomendações gerais sobre o uso dos recursos de comunicação facilitadores da convivência na internet. Para chegar à resposta correta, alternativa E. O aluno precisa saber que as regras de uso de notações descritas no texto de apoio são recursos de comunicação facilitadores, ou seja, que causam um efeito de sentido, conforme a habilidade aqui estudada. Uma última informação: o descritor aqui tratado está relacionado às habilidades EF01LP14, EF02LP09, EF03LP07, EF04LP05, EF05LP04, EF69LP05, EF08LP16 e EM13LP15 da BNCC. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e siga minha playlist com outros vídeos sobre o SAEB. Obrigada por assistir!